Bem-vindo ao canal Kuroitsuki. Você vai se arrepiar de medo. A enfermeira do hospital de Oiwa, em Tóquio. Existe um hospital que nunca fecha os olhos. Mesmo depois de abandonado, mesmo depois de o vento tomar os corredores, o lugar parece esperar por alguém. Chamam-no de Hospital de Oiwa, nome que vem de uma mulher que, dizem, nunca deixou de trabalhar lá. O prédio ainda está de pé, na sombra de um viaduto esquecido em Shinjuku, coberto por videiras secas e janelas partidas. À noite, o vento sopra através dos andares vazios, produzindo um som semelhante à respiração. E quem passa perto jura ver uma luz fraca acender atrás das cortinas, como se alguém ainda estivesse de plantão. Tudo começou em 1949, quando o Japão tentava se reconstruir da guerra. O Hospital Oiwa foi erguido em poucos meses, aproveitando o que restara de um prédio militar usado como enfermaria. Era um lugar sombrio, mas necessário. As paredes ainda tinham marcas de tiros, e os porões, usados antes como abrigo antiaéreo, foram transformados em necrotério. O diretor era um médico respeitado, Dr. Hayama, e entre as enfermeiras havia uma jovem chamada Reiko Oiwa, de 24 anos. Dizem que era dedicada, discreta e extremamente bonita, com olhos grandes e serenos. Os pacientes diziam que a presença dela parecia aliviar a dor. Mas havia algo em seu olhar que deixava os outros enfermeiros inquietos, como se ela carregasse o peso de algo invisível. Naquele tempo, o Japão vivia noites silenciosas, e a cidade ainda era um amontoado de sombras e cicatrizes. Reiko trabalhava no turno da madrugada, quando os sons do hospital se confundiam com os murmúrios dos moribundos. Havia rumores de que os experimentos com medicamentos, herdados de pesquisas secretas do exército, ainda continuavam nos subterrâneos. Certas noites, ela era chamada para ajudar em procedimentos que não constavam em nenhum registro. Retornava pálida, com manchas de sangue que não eram de pacientes conhecidos. Quando perguntavam o que havia acontecido, ela apenas dizia: "Eles ainda estão tentando salvar vidas, só que de outro jeito." Uma madrugada chuvosa, um incêndio começou no porão. O fogo foi controlado antes de se espalhar, mas 5 pacientes morreram e Reiko desapareceu. Nenhum corpo foi encontrado. O Dr. Hayama afirmou que ela havia sido transferida para outro hospital, mas ninguém sabia para qual. Uma semana depois, começaram os ruídos. As enfermeiras que faziam plantão noturno ouviam passos no corredor vazio. O som de sapatos femininos, regulares, lentos, como se alguém estivesse fazendo rondas. Luzes piscavam, portas batiam. Um paciente com febre alta gritou dizendo que uma mulher de uniforme branco se curvou sobre ele, oferecendo água e desaparecendo em seguida. Com o passar dos meses, os incidentes se tornaram mais estranhos. As lâmpadas acendiam sozinhas na ala leste, o setor onde Reiko costumava trabalhar. Às vezes, as camas amanheciam com lençóis trocados, mesmo quando não havia ninguém escalado para a limpeza. Um médico jurou ter visto uma figura feminina atravessando o corredor, mas quando correu atrás dela, encontrou apenas o reflexo de uma mulher no espelho rachado do vestiário. O reflexo piscou, mas ele não. O hospital continuou funcionando por mais de 20 anos, mas algo estava errado com o prédio. Técnicos que faziam manutenção diziam que o subsolo tinha cheiro de carne queimada. E em 1963, quando uma parede antiga foi demolida para abrir espaço a um novo depósito, os operários encontraram dentro dela uma cavidade estreita, como um armário selado. No interior havia ossos humanos e marcas de unhas. O Dr. Hayama, já velho, reconheceu o broche de enfermeira preso a um dos ossos. Era o de Reiko Oiwa. O hospital foi fechado no mesmo mês, mas ninguém teve coragem de remover o corpo. As autoridades registraram como um erro de construção antiga. O local foi abandonado. Décadas depois, em 1987, um grupo de estudantes universitários decidiu entrar no prédio para gravar um documentário sobre locais assombrados. Era inverno e o vento parecia uivar dentro das tubulações. Eles entraram pela lateral, quebrando uma janela do primeiro andar. O ar cheirava a ferro e mofo. Nos corredores ainda havia macas enferrujadas e seringas espalhadas. Um deles, Hiroshi, filmava tudo com uma câmera de fita.
O grupo ria nervoso, mas no fundo, cada passo soava como um desafio à própria sorte. Ao chegar ao terceiro andar, notaram uma sala com a luz fraca de uma lanterna acesa sobre uma mesa. Nenhum deles a havia trazido, e ao lado da luz havia uma ficha de paciente, com data de internação de 1950. O nome: Reiko Oiwa. A fita mostra o momento em que uma das garotas pega a ficha e começa a ler em voz alta. Ao fundo, escuta-se um som metálico passos. As risadas cessam. O som se aproxima, compassado. Eles chamam uns aos outros, mas a voz de Hiroshi treme. A câmera vira em direção ao corredor. No fim dele, uma silhueta branca se destaca na escuridão. Uma mulher de uniforme antigo, rosto parcialmente coberto por uma máscara cirúrgica. Ela caminha lentamente, o olhar vazio, os pés descalços. As luzes piscam. E então, a fita termina. 3 dias depois, os corpos de 2 estudantes foram encontrados perto do rio Kanda, com queimaduras nas mãos e nos olhos. O restante do grupo desapareceu. A polícia encontrou apenas a câmera, parcialmente derretida, e um cheiro forte de álcool hospitalar impregnando a área. O prédio foi lacrado com placas de ferro, mas relatos continuaram. Motoristas que passavam pela rua diziam ver uma mulher atravessando o asfalto carregando uma lanterna de enfermagem. Outros juravam ouvir sirenes fracas, como se ambulâncias antigas ainda circulassem à noite. Em 1995, a prefeitura decidiu demolir o hospital para construir um estacionamento. Quando as máquinas começaram a perfurar o solo, os operários reclamaram de dores de cabeça e desmaios. Alguns viram, por breves segundos, rostos refletidos nas janelas quebradas. Um deles, Nishimoto, contou que ouviu uma voz feminina sussurrar bem perto do ouvido. Ainda há pacientes lá embaixo. No mesmo dia, uma das escavadeiras parou de funcionar. O operador abriu o compartimento do motor e encontrou dentro dele um par de mãos carbonizadas. Ninguém conseguiu explicar como chegaram ali. A obra foi suspensa. E o terreno ficou abandonado novamente. No inverno de 2002, uma companhia de filmagem alugou o espaço para gravar um filme de terror. O diretor achava a história do hospital uma boa inspiração para o roteiro. Durante as gravações, os atores começaram a relatar sonhos repetidos com uma mulher de olhos pretos, usando um kimono branco sob o uniforme. Ela dizia apenas uma frase: "Não deixe a luz apagar." Um eletricista caiu do 3º andar durante a filmagem e morreu instantaneamente. O registro de som captou, no momento exato do acidente, um som feminino de risada curta e seca. O filme nunca foi lançado. Com o passar dos anos, o nome Oiwa começou a ser temido até entre os moradores mais velhos de Shinjuku. Há quem diga que ela não morreu apenas, mas foi selada viva na parede durante o incêndio como parte de um ritual para conter algo pior. Alguns monges acreditam que o hospital foi construído sobre um antigo cemitério de soldados. Outros afirmam que o espírito dela se fundiu com o próprio prédio, tornando-se uma guardiã maldita. Uma enfermeira que cuida de mortos e não de vivos. Em 2010, um explorador urbano chamado Kenichi Morita decidiu visitar o local. Ele mantinha um canal de vídeos com ruínas históricas e acreditava que o Hospital Oiwa seria seu maior registro. O vídeo foi transmitido ao vivo. Kenichi entra pela entrada principal, iluminando o caminho com uma lanterna. O eco de seus passos parece acompanhar o ritmo de uma respiração distante. No andar térreo, encontra marcas pequenas de mãos nas paredes, como de crianças. Ele tenta rir, dizendo: "Parece pintura antiga." Mas a lanterna começa a piscar. No reflexo de uma janela, por um instante, vê uma enfermeira atrás de si. Quando se vira, o corredor está vazio. Kenichi desce ao porão. O ar torna-se denso. Há um som de gotejamento constante. No fundo do corredor, uma porta de metal enferrujada. Ele tenta abrir, mas está trancada. Então, a câmera grava uma sombra se movendo do outro lado e uma voz feminina sussurra: "Por favor, me ajude." Ele recua, respira fundo, tenta novamente. A porta cede, revelando uma sala estreita. No centro, uma maca coberta por lençóis queimados. E na parede, uma mancha escura em forma de corpo. A câmera treme.
Uma lâmpada balança sozinha no teto. Kenichi se aproxima, toca o lençol. E quando puxa, a filmagem termina. 3 dias depois, a polícia encontrou apenas a lanterna de Kenichi no chão da entrada. A transmissão online foi interrompida no momento em que a imagem se distorceu e uma figura branca surgiu brevemente atrás dele. Os comentários ainda estão disponíveis. Centenas de pessoas afirmam ter ouvido um som de respiração sincronizado com o dele até que, no final, ela continua sozinha. Hoje, o hospital está completamente selado, mas moradores dizem que, em noites de chuva, é possível ver uma luz acender no 3º andar. Um brilho frio, amarelado, que permanece por horas. Alguns acreditam que é apenas o reflexo das luzes da cidade. Outros dizem que é Reiko Oiwa, ainda fazendo suas rondas, cuidando de pacientes que ninguém mais pode ver. Há uma última história, sussurrada por um zelador da prefeitura que trabalhou na região. Ele contou que certa vez precisou verificar o terreno durante uma inspeção noturna. Levava uma lanterna pequena e o celular. O portão estava trancado, mas, por curiosidade, aproximou-se do muro para tirar uma foto. Quando olhou a imagem, viu atrás das grades uma mulher com um uniforme antigo, observando-o calmamente. Pensando ser uma brincadeira, voltou o olhar para o lugar, mas não havia ninguém. Ao revisar a foto, notou um detalhe que o fez deixar o emprego naquela semana. A mulher tinha metade do rosto derretido, e no crachá lia-se o nome Oiwa R. Dizem que toda vez que alguém pronuncia o nome dela em voz alta nas proximidades do antigo hospital, uma lâmpada próxima pisca. Os monges locais recomendam não olhar para os reflexos das janelas, nem responder a vozes que chamam baixinho, porque Reiko Oiwa ainda busca pacientes. E, no hospital onde nunca amanhece, a enfermaria dela continua sempre aberta. E se um dia, enquanto você anda por uma rua silenciosa de Tóquio, ouvir um som de passos atrás de você compassados, precisos, de sapatos leves e sentir o cheiro leve de álcool hospitalar, não olhe para trás. Apenas continue andando, sem correr. Porque se olhar, talvez veja o que todos os outros viram antes de desaparecer. Uma enfermeira com metade do rosto queimado segurando uma lanterna, pedindo calmamente, como se fosse um simples pedido de rotina. Volte para o quarto. Seu tratamento ainda não terminou. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima história.